Fala, meus amigos. Sejam muito bem-vindos ao nosso 113º dia de devocional. E hoje eu quero ler com vocês o texto de Êxodo 14, do versículo 10 em diante, que diz assim: Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que avançavam na direção deles. Aterrorizados, clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: Foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já tínhamos dito a você no Egito: Deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Preferimos ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: Não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor trará hoje, porque nunca mais vocês verão os egípcios que hoje vêm. Versículo 14. O Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos. Quem não tem problema? Essa é a pergunta de hoje. Eu vejo que para fugir dos nossos problemas, o ser humano, de forma muito rotineira, ele vai para as distrações. Ele vai para as distrações de todo tipo. Sejam filmes, séries, entorpecentes, drogas, bebidas, leituras. A gente quer jogos, videogame, enfim, futebol com os camaradas. A gente acha de tudo para ter um tempo de descanso e de paz que a gente precisa, né? Para se desconectar desses problemas que está tirando a nossa paz. E essas distrações, elas geralmente não são boas. Na maioria das vezes, as distrações que temos são distrações que ou gastamos mais dinheiro do que deveríamos, ou desperdiçamos tempo com aquilo que não deveríamos, ou nós simplesmente chateamos as pessoas que dependem ou contam conosco. E as pessoas se entristecem em ver a gente em situações que não deveríamos. Então as distrações, elas não vão resolver seu problema, e pelo contrário, elas vão gerar em você um sentimento, uma falsa paz momentânea e passageira, que quando você enfrentar a realidade de novo, o seu cérebro vai ligar como se fosse um sistema de defesa, e aquilo vai se tornar um ciclo vicioso, onde quanto maior o problema, mais você se afunda. Maior o problema, maior a distração. Maior o problema, maior o sentimento de medo e de impotência. E maior é o tempo e o dinheiro e o investimento que você vai ter que fazer, e o desperdício, eu posso assim dizer, naquilo que te distrai. Então você vai só estendendo e piorando a sua situação. Esse texto da travessia do Mar Vermelho é muito interessante, porque esse povo de Israel, eles experimentaram o poder de Deus ao longo de tanto tempo, com as pragas que Deus foi derramando no Egito. Eles viram com os próprios olhos, eles viram o poder do Senhor, eles viram, experimentaram o poder de perto, eles viram a glória do Senhor, derramando o seu poder sobre a nação do Egito. E aqui olha que interessante, eles avistaram o problema e aterrorizados. Então, se você focar no seu problema, eu já fiz isso muitas vezes e eu preciso melhorar nisso. Não cheguei lá ainda, mas eu preciso melhorar nisso. Mas quando a gente avista o problema e a gente foca somente no problema, o primeiro ponto é que a gente nunca vai ver uma solução. Você vai ficar tão enredado com aquilo, você vai ficar tão fisgado pelo problema que você não vai enxergar a solução, muito menos enxergar aquilo que aconteceu outrora, em outros momentos onde você venceu. Milagres aconteceram. A mão estendida do Senhor foi sobre a sua vida. Pessoas apareceram do nada. Situações aconteceram onde você sobreviveu, você conseguiu passar por aqui. Então eles aterrorizados, eles ficaram tão focados no problema que eles ficaram em choque, aterrorizados. E aí acontece uma coisa muito interessante aqui, que eles clamaram ao Senhor.
Eles clamaram ao Senhor. O medo abateu os seus corações e eles falaram, bom, Deus fez no passado, Deus pode fazer de novo, Deus pode fazer por nós de novo. Então eles clamaram ao Senhor. Mas vejam que prontamente após clamar, eles buscaram um culpado. Eles buscaram um inimigo em comum. Eles buscaram um foco onde eles pudessem desabafar e tirar aquilo do peito deles. A frustração, a raiva, o sentimento de impotência que era relacionado a um inimigo se torna uma arma contra aquele que os estava ajudando o tempo todo. Então focar no problema traz um sentimento adverso e causa em nós um sentimento de fuga e de escapismo, onde a gente quer encontrar um culpado. E a gente até clama a Deus, mas a gente não tem a sabedoria de esperar uma resposta. E a gente acaba fazendo o problema que era o inimigo não é mais o foco da nossa luta, e a gente acaba lutando com quem não tem nada a ver com o assunto. Ou aqueles que estão fazendo algo para nos ajudar. Eles clamam ao Senhor e prontamente se voltam para Moisés e começam a atacá-lo. Eles questionam as decisões daqueles que estavam ajudando eles. Eles procuram um responsável. E o pior aqui é que eles voltam os olhos para o passado, não o passado recente onde Deus havia feito milagres, mas eles buscam um passado onde eles tinham recusado o chamado de Moisés. E eles falam, a gente nem queria estar aqui. Você insistiu, mas a gente queria estar lá, a gente sabia que lá era melhor, sendo escravo, comendo pepino e cebola. E construindo tijolo de barro com palha. Eu preciso dizer para você que todos nós temos problemas. Do mais rico ao mais pobre, do mais novo ao mais velho. Todos temos problemas. E focar no seu problema vai tirar os teus olhos daquilo que Deus já fez, daquilo que Deus está fazendo e daquilo que Deus vai fazer na sua vida. Você se esquece da fidelidade daquele que é fiel para sempre. Você se esquece do amor daquele que cuida, e a palavra diz que ele repreende seus filhos, ele repreende os seus como um pai repreende o seu filho a quem ama. Ele nos corrige, ele nos constrange, ele nos ajuda. E Isaías vai dizer, eu te tomo pela mão direita e te digo, eu te ajudo, você é meu. Eu te chamei pelo teu nome. Em outros textos vão dizer que quando nós éramos entretecidos no ventre da nossa mãe, ele já nos conhecia, já sabia o nosso nome. A palavra diz que antes da gente falar algo, ele já sabe a palavra que está dentro da nossa mente. Antes que saia da nossa boca, ele já sabe o que a gente tem para falar. Ele nos sonda, conhece o nosso coração, o nosso interior. Ele te conhece. Ele sabe quem é você. Mas você precisa entender que maior que o seu problema é o Senhor. Temos problemas dificílimos de superar, mas ou o seu coração confia, ou ele não tem fé o suficiente para acreditar. E se você falta de fé, se você falta de confiança, se você falta de enxergar Deus como deveria, algo precisa ser feito. Sua fé precisa ser restaurada. Sua confiança precisa ser restaurada. E como eu digo isso para você fazer é olhando para as coisas que ele já fez. Olhando para as coisas que já se cumpriram na sua vida.
olhando para as coisas que se cumpriram no passado. E entender que a vida sem Deus é pior. A vida sem Deus é pior. Tendo problemas ou não, sem Deus é muito pior. Porque é uma vida sem esperança. É uma vida vazia. É uma vida onde o nosso espírito está morto nas práticas do pecado. Então, se algo tem te distraído e você percebe que isso tem te levado e te consumido mais e mais tempo, mais dinheiro, mais investimento, e isso tem destruído ou tem trazido algum tipo de desconforto na sua casa, desconforto com seus pais, desconforto com a sua família, desconforto com a sua esposa, está na hora de você reavaliar esses tempos de paz. Entenda que se você tem um tempo de paz e de qualidade e acrescenta peso depois, isso é só engano. Você está sendo enganado. Então, por favor, não faça como os israelitas. Eles estavam prestes a viver mais um milagre poderoso. Mas os seus olhos estavam focados em uma resposta rápida, em descontar nos outros as suas frustrações, em ficar aterrorizados, focados somente no problema. Aprenda com eles. Não cometa os mesmos erros, mas seja sábio. Porque o Senhor tem muita coisa para fazer na minha vida e na sua. E nós precisamos estar prontos, preparados para viver e experimentar cada uma delas. Eu tenho certeza que Deus tem falado com você, Deus tem falado ao seu coração, e eu tenho certeza que esse vídeo pode falar com muita gente ainda. Então, curte, compartilha e comenta. Manda para alguém. Se inscreve no canal. Deixa algum comentário bem legal aí. Se não quiser deixar nenhum, deixa só um coração aí. Mas engaja com o vídeo. Porque quanto mais você engaja com os vídeos, mais o YouTube mostra para outras pessoas. E a gente consegue crescer. Entregando o evangelho para pessoas diferentes. Esse é o ponto. Para a glória do Senhor, eu agradeço porque você está aqui. Agradeço por ter assistido até aqui. E é isso. Pensa nisso. O que tem desviado sua atenção? O que tem te distraído? Ou o que você tem buscado como refúgio para fugir dos seus problemas? Porque eu te digo, não fuja. Encare-os. Mude. Se aperfeiçoe. Se revista do poder do Senhor. Porque você vai vencer esses problemas. No nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Até amanhã.